tarde! Seja bem-vindo a mais uma live e hoje é dia de falar sobre dependência emocional, sobre emaranhamento, sobre situações que podem estar muitas vezes travando sua vida, seus resultados, fazendo você carregar pesos que não necessariamente são seus. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre essa dependência, sobre essas prisões invisíveis que muitas vezes você pode estar sem ter essa consciência. O objetivo aqui é justamente trazer essa consciência. Oi Lu, seja muito bem-vinda, Nete, sejam todos bem-vindos. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor. E lembra de clicar aqui no aviãozinho e encaminhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo que vai trazer um despertar para você, que esse é o objetivo da live de hoje. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui o tema dependência emocional. Dependência emocional. Perfeito. Que em algum momento a gente tem e é muito importante perceber e entender qual que é a relação disso com o emaranhamento, né? Quando a gente olha com a visão sistêmica, né, com essa parte dentro das constelações familiares, como que a gente consegue amarrar tudo isso, Su? Como que eu vou perceber o que isso impacta a minha vida, como que eu vou lidar, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ai, mas minha vida, família, dependência emocional, não tem nada a ver com carreira, com negócio, com vendas, tá tudo relacionado, gente. Ai, obrigada, Lu, obrigada. Então, é muito importante entender, porque assim, a partir do momento que você consegue observar e entender as dinâmicas que regem a sua vida, as suas decisões, as dinâmicas invisíveis, né, que regem a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas ou as não escolhas, né, ou esse travar, esse procrastinar, aí fica mais fácil de você saber lidar e falar, caramba, olha o que eu tô fazendo, olha, eu posso ir por esse caminho é mais leve, olha, agora eu entendi porque sempre acontece essa mesma coisa. Ai, Nete, fico feliz, mas você consegue me ver por aqui, isso que é o mais importante, que hoje rede social, a tecnologia ajuda muito a gente a conseguir se conectar. Então, bora falar sobre isso, sobre dependência emocional, sobre emaranhamento familiar, sobre essas situações que podem acontecer na vida. Primeiro, né, vamos olhar o que pode afetar, né, o que dói, Su, o que vai afetar na minha vida, porque a gente funciona muitas vezes pela dor, né, é muito importante pra gente entender que impactos que isso pode ter na nossa vida, porque senão às vezes a gente não dá valor, né, isso aqui não, é bobagem, não vou dar bola, isso aqui, deixa que depois eu olho. Não, quando a gente não olha para essa questão, tanto da dependência emocional, quanto dos emaranhamentos com relação ao nosso sistema familiar, pode afetar em várias áreas, né? Então, pode afetar, por exemplo, no financeiro, né? E criando bolhas financeiras. O que são essas bolhas financeiras? Eu consigo fazer dinheiro até aqui, depois disso não vai. Ou, nossa, Su, quando eu consigo fazer um pouco mais de dinheiro, acontece alguma coisa e eu perco. Eu tô sempre passando dificuldades. Ou dentro da carreira, olha, sempre acontece essa mesma situação, independente do lugar que eu trabalho, ou para quem tem o próprio negócio. Olha, parece que eu divulgo o meu trabalho, mas as coisas não fluem, vem sempre pessoas que às vezes não tem condição de pagar, ou que vão procurar em outro momento, ou ninguém se conecta comigo, ou eu não consigo vender, né? Quando a gente fala das nossas relações, também afeta diretamente, porque se a gente não olha para as relações dentro do nosso sistema familiar, isso afeta diretamente nas nossas relações. Isso não está somente relacionado ao relacionamento amoroso, mas às nossas relações como um todo. E se a gente não olha para essa questão da dependência emocional, dos emaranhamentos, muitas vezes a gente vai repetindo padrões e se deixando lá em dos últimos planos. E se eu não olho para mim, se eu não trabalho essas questões invisíveis, mas que afetam diretamente a nossa vida, seja positivamente ou não, em algum momento isso vai afetar, inclusive, a saúde física,
né? Por isso que muitas vezes, eu sou a salvadora, eu sou aquela que carrega o mundo nas costas. Vai ver, vive com dor nas costas, vive com o maxilar travado e a lombar que dói, né? Por quê? É o corpo trazendo informação de que alguma coisa não está bem. Peraí que você come a garganta. E aí a gente vai falar sobre tudo isso então, tá? Lembra de clicar aqui no aviãozinho, compartilhar com pelo menos 3 pessoas para que elas possam assistir também. E conforme eu for falando, se for fazendo sentido para você se conectar de nossa, tá acontecendo isso comigo, ou se muitas vezes der uma virada de chave de caramba, é isso, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido, tá? E se for surgindo alguma dúvida, comigo tá acontecendo isso aqui, eu queria entender isso aqui, ou isso aqui não ficou claro, vai mandando nos comentários, porque o intuito é realmente ser um bate-papo, ser algo leve, porque quando a gente fala, né, sobre dependência emocional, sobre emaranhamento, são coisas que doem, né, que causam um certo tipo de desconforto. É o que eu sempre falo, é o momento que a gente entra lá numa caverna, que às vezes a gente tem medo de lidar, que é onde estão as nossas sombras, os nossos medos, e é desconfortável. Então, o quanto for possível a gente trazer de leveza para esse tema, para esse olhar, a gente traz porque é extremamente importante, tá? Então, o que é essa dependência emocional? Né? O próprio nome já diz, é eu depender do outro para algo. O que isso quer dizer? Se eu der esse passo aqui e desagradar tal pessoa, né? Então, a dependência emocional pode estar muitas vezes relacionada ao medo do julgamento, medo de desagradar, medo de desapontar. Ou quando eu tenho, eu trouxe esses dias em alguma postagem que eu fiz, acho que foi a de ontem, que eu postei com relação à insegurança, né? Um Reels de uma caixinha que eu tinha respondido sobre insegurança. Quando a gente fala de dependência emocional, de emaranhamento, às vezes a gente acha que é só assim, eu sinto tanta falta, eu quero agradar, eu quero fazer de tudo. Não! Quando você olha para sua história, né, como adulto, olha lá para sua história enquanto criança e sente que faltou, e vem mágoa, vem raiva, vem, nossa, minha mãe fez isso aqui, eu quero fazer totalmente diferente que ela. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor e tal. É uma dependência também. Por quê? Porque você não está olhando para frente. É como se você pegasse a mãozinha da criança que você foi um dia e ficasse retraumatizando ela. Você fala, olha lá o que faltou, vamos fazer diferente. Então não deixa de ser uma dependência, né? E quando a gente fala, então de emaranhamento familiar, o que é isso, né? Qual que é a relação disso com a dependência emocional? Então vamos recapitular. A dependência é, de alguma forma, eu dependo daquela pessoa. Vamos olhar aquela pessoa geralmente como os nossos pais, né? A gente acaba transferindo a dependência emocional depois para outras relações que a gente tem na nossa vida, mas primeiramente acontece sempre com relação à nossa família de origem, que são os nossos pais. Então por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, muitas vezes trava, e quando a gente vai olhar, é porque eu tenho medo de desagradar, porque dentro da minha família todo mundo trabalha em empresa ou é concursado, e nossa, eu vou ter o meu próprio negócio, e aí esse medo de desagradar, essa dependência dessa aprovação faz com que não consiga dar o próximo passo. Ou uma criança que se sentiu muito culpada porque os pais fizeram muitos sacrifícios, passaram por muita coisa para que eu tivesse aqui hoje, e aquela criança se sente culpada. Ou muitas vezes a criança sente culpa até porque os pais se separaram, porque não recebia tanto carinho, não tinha os pais tão presentes, a criança começa a pensar assim. Claro que não é dessa forma tão nítida, tá? Eu tô trazendo para a consciência de vocês. Caramba, deve ter alguma coisa de errado comigo, porque eu faço tudo e nem o papai ou nem a mamãe estão aqui. E aí essa criança cresce um adulto com muita culpa, né? Se sentindo não merecedor de conquistar coisas incríveis. E essa culpa também está relacionada à dependência emocional,
dessa criança, né, do que essa criança viveu. Então, isso atrapalha e muito, porque aí a gente começa, primeiro com relação aos nossos pais, né, medo de desagradar, quando existe um perfeccionismo excessivo, uma autocobrança excessiva. E eu vou contar uma coisa, muitas vezes, até se você vai se enchendo de curso, se enchendo de livro, de um monte de coisa, de buscar preencher um vazio que você às vezes nem consegue perceber que existe, mas que você precisa preencher com alguma coisa, tá relacionado muitas vezes a essa dependência emocional, né? É uma forma de falar, vocês não estão vendo quanto faltou? Eu tô tentando me preencher, eu tô fazendo de tudo para agradar, eu tô fazendo de tudo para ser perfeita e as coisas não vão. Por isso até que quem começa a mentoria comigo, quem entra para a mentoria leveza, um alinhamento que eu faço é, olha, nada de curso, nada de livro, porque é o momento da gente olhar para você, de olhar para suas feridas, de olhar para os seus medos, de olhar para o seu sistema familiar, para a partir daí você seguir. Porque senão, acaba se preenchendo com um monte de coisa que muitas vezes é uma forma da gente mascarar as nossas próprias feridas. Muitas vezes, a gente se ocupa, seja com cursos, com livros, ou se ocupa com um monte de tarefas, porque é uma forma da gente falar assim, é que eu não tive tempo, olha, o dia passou voando, mas é uma forma da gente não lidar com as nossas próprias questões, que são essenciais para a nossa vida, tá? A Lu falou, eu me senti responsável por realizar os sonhos da minha mãe. Foi bem dolorido quando eu entendi que era por isso que eu não conseguia realizar meus próprios sonhos. É isso mesmo, Lu. E aí, um ponto muito importante que você trouxe, que encaixa com justamente a questão do emaranhamento, né, da visão sistêmica que eu vou trazer. Quando você tem essa percepção, o que acontece? Além dessa dependência emocional, né, dessa busca muitas vezes por ser a filha perfeita, né, por querer fazer tudo ou por muitas vezes se sentir culpada, existe a questão que você acaba trazendo desordem para o seu sistema familiar. Por quê? Dentro da visão sistêmica, da parte sistêmica, uma das ordens, né, das leis sistêmicas ou ordens do amor que a gente chama, é justamente a hierarquia, que precisa funcionar em todas as famílias. O que é a hierarquia, Su? Isso quer dizer que quem veio antes tem precedência. O que isso quer dizer? Quem veio antes é mais importante. Então, eu, por exemplo, não dou conta, né, como a Lu trouxe o exemplo, de realizar os sonhos da minha mãe, de ser mãe da minha mãe, de quando a gente sente pena, quer salvar, né, de alguma forma eu quero fazer tudo por ela, enfim, eu acabo desorganizando o meu sistema familiar. E eu falo assim que a gente fica órfã de mãe viva. Por quê? Eu quero tomar o lugar dela. É como se eu não tivesse minha mãe. Eu tomo o lugar dela e aí é onde eu não tenho força. É onde as coisas não vão. É onde muitas vezes eu sinto exaustão e é onde muitas vezes o corpo grita, né? Então, existem muitas pessoas que travam na vida, né, como a Lu trouxe, de travar os próprios sonhos, porque não tá no seu lugar dentro do sistema familiar. Muitas vezes por conta dessa dependência emocional. Então, lá atrás eu aprendi, lá atrás, quando era criança eu cuidava da minha mãe, ou eu vi o sofrimento dela, e aí quando eu cresci, nossa, eu quero fazer tudo por ela, mãe deixa comigo e não sei o quê. Você ocupa um lugar que não é seu. E quando a gente fala, né, de emaranhamento familiar, de lealdade, o que é o emaranhamento? É justamente eu estar presa a algo que eu não consigo enxergar, né? Porque quando a gente fala dessa questão, né, de não conseguir realizar os sonhos, das coisas não fluírem, da carreira não fluir, do dinheiro não fluir, da saúde, enfim, são coisas que assim, a gente olha racionalmente e a gente sabe o que a gente quer. Nossa, eu quero conquistar aquilo ali, eu quero ter prosperidade, eu quero deslanchar na minha carreira, eu quero ter um relacionamento incrível, eu quero isso, eu quero aquilo. Racionalmente, a gente sabe, né? Muitas vezes a gente tá tão ferido, e eu atendo muitas pessoas que às vezes estão tão feridas que falam assim, Su, eu não sei direito o que eu quero, porque foi deixando tanto de olhar pra si, que a hora que eu falo assim, olha pra você, aí eu não sei direito, e aí tem um processo de voltar a olhar pra si. Mas racionalmente, a maioria de nós sabe o que quer. O que trava a gente?
é o nosso emocional, né? Os emaranhamentos familiares, as crenças, que são os padrões de pensamentos que a gente vai aprendendo, as feridas da nossa criança, os nossos medos. Ó lá, né? Te falou, eu quero fazer minha transição de carreira e me sinto perdida. É justamente isso que acontece, porque a gente precisa olhar primeiro para nós e entender o que está acontecendo, entender esse invisível, para que o visível seja possível ser conquistado, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, né, para a questão de transição de carreira, existem muitas pessoas que eu atendo e que às vezes travaram, não estavam conseguindo fazer a transição de carreira, porque a nossa carreira muitas vezes é onde a gente tem importância. A gente vai aprendendo a ter importância, isso está totalmente ligado à dependência emocional. A gente aprende a ter importância pela nossa função. Então, quando a gente é criança, que boa menina, que boa aluna, que não sei o que, a criança vai falando assim, caramba, quando eu faço isso aqui eu recebo amor, eu recebo atenção, eu recebo elogios. Só que são funções. E aí a gente vai criando máscaras, né? A máscara da pessoa que salva todo mundo, a máscara da filha perfeita, a máscara daquela que é esforçada, é guerreira e não sei o que, e muitas vezes a gente se perde da nossa essência. E aí uma das funções que a gente tem é com relação à nossa profissão. Então, olha, hoje eu tenho importância, muitas vezes eu sou reconhecida porque eu trabalho na empresa tal e tenho o cargo tal e não sei o que. E aí, enquanto eu não trabalho essa questão, é como se dentro de mim, de uma forma inconsciente, é claro, se eu fizer essa transição de carreira, eu perco a minha importância, eu perco o meu sentido de vida. E aí eu não consigo fazer. E aí é onde as coisas travam, e por isso que é tão importante olhar para nós. A Anete falou, percebo que estou agarrada à história da minha mãe. Replicou exatamente a vida da minha mãe. Olha lá, então é muito importante olhar para isso. E a forma que a gente precisa olhar é entender, porque muitas vezes o que eu vejo, que muitas pessoas quando começam esse processo do autoconhecimento, de se entender, de se olhar, de aprender formas, de aprender técnicas, de aprender ferramentas, começam a se cobrar ainda mais, sabe? De caramba, eu tô vendo isso e as coisas não vão. Caramba, olha onde eu me meti. Caramba, e não sei o que. E é claro que a gente precisa entender, trabalhar e dar o próximo passo. Só que a partir do momento que você tem essa clareza, já é um passo que você deu, né? Já veja isso de, não, ó, tô entendendo que tem alguma coisa que não tá legal aqui. Porque o que acontece, gente? Além dessa dependência emocional que existe essa parte sistêmica do emaranhamento, né? Que eu comecei a trazer aqui para vocês. E como que funciona isso? Dentro da ciência já foi comprovado que dentro da epigenética que a gente herda informações de até 7 gerações que vieram antes de nós. Então, a gente herda os talentos, né? Onde você vê uma família, uma pessoa é cantora, vai ver o filho é cantor. Olha, fulana é ótima em escrever, vai ver o filho, ou às vezes pula uma geração, o neto é ótimo. Olha, fulano é professor, e aí é ótimo ser professor. Enfim, por exemplo, os meus pais sempre, e tem até hoje uma ótima comunicação, eles sempre foram de ensinar, né? Foram ótimos professores, comunicadores e são, e isso eu herdei deles. Então a gente herda esses talentos, os dons, só que a gente herda as dores, os traumas. Por isso que muitas vezes você vê alguma coisa, você nunca passou, mas aquilo já te dá um negócio ruim. Por isso que muitas vezes a forma de você olhar para o dinheiro é de um jeito que pode ser herança do seu sistema familiar. Então, dentro da minha família o dinheiro causava briga, o dinheiro causou morte, o dinheiro causou injustiça. Você vai olhar para o dinheiro como? E aí, enquanto você não traz isso para consciência, você acaba repetindo esses padrões, né? Mulher guerreira, se você olha dentro do seu sistema, minha avó era, minha bisavó era, não sei o quê,
provavelmente pode ser que você esteja repetindo padrões. E quando a gente olha lá atrás, alguns anos, algumas décadas atrás, realmente precisava batalhar, né? Quando a gente olha para nossa ancestralidade, existiram guerras, escravidão e tantas coisas que precisava mesmo, era muito difícil. Só que a partir do momento que você toma consciência, você fala, caramba, já custou demais ali. Eu posso fazer um pouco diferente. Eu tô liberada para seguir adiante. A Nete perguntou assim, sendo a caçula da família, isso pesa menos ou mais, né? Sendo a caçula da família, isso pesa menos ou mais, Su? A questão da mãe, Nete, você fala, geralmente com o filho caçula, às vezes tem um peso um pouco maior, porque o caçula ele geralmente recebe mais, tá? E existe a questão do equilíbrio de troca. Isso é uma regra? Não. Cada caso é um caso e é importante olhar, né, para cada caso específico, tá? Mas aí o que é importante não é nem ter esse olhar de, é porque eu sou caçula. Nossa, pode ser que nesse momento eu esteja ocupando o lugar da minha mãe. E aí eu preciso sair, eu preciso entender que eu sou a caçula, né? Então, entre os irmãos, eu sou a última, mas mesmo assim, eu preciso ocupar o meu lugar, tá? Perfeito. No caso dos caçulas, né, dos últimos filhos, o que acontece? O primeiro filho, pro primogênito, geralmente é um pouco mais pesado, né? É um momento que a mãe tá aprendendo tudo, que os pais estão aprendendo. E aí, quando vão vindo os irmãos, quando vem o caçula, ele geralmente recebe mais, né? Tem os irmãos, tem os pais. Por que eu falo geralmente? Porque cada sistema funciona de uma forma, por isso que não existem regras. Mas aí, como o caçula ele recebe mais, muitas vezes ele fica com essa sensação de eu preciso fazer porque eu recebi demais. E aí, o que precisa fazer com isso? Precisa trabalhar para que você receba tudo isso, mas consiga seguir adiante, tá? Porque existe dentro a outra lei sistêmica, né, ordens do amor dentro das 3 que eu comentei, é do equilíbrio de troca. O que isso quer dizer? Eu dou algo para você, você me dá algo. Isso vale para as relações, né? Porque quando a gente se doa demais, chega uma hora que ou a pessoa se afasta, ou você começa a falar assim, caramba, essa pessoa só me procura quando precisa de alguma coisa. Nossa, já tô cansada, né? Ou quando você recebe muito, você acaba se afastando. Então, isso vale para qualquer tipo de relação, profissional, amorosa, de amizade, esse equilíbrio de troca. A única exceção que a gente tem com relação a isso é com relação aos nossos pais. Porque a gente não consegue retribuir a vida que a gente recebeu, né? E tudo que eles fizeram pra gente no decorrer da nossa infância, da nossa vida como um todo. Como que a gente retribui, né, o que a gente recebeu dos nossos pais? Servindo a vida. O que isso quer dizer, Su? O servindo a vida pode ser tanto através dos filhos, né? Então eu tenho os filhos e aí dou continuidade à vida e vou compartilhando tudo que eu aprendi, quanto através do meu trabalho. Mas muitas vezes para o caçula é assim, nossa, eu recebi mais que meus irmãos, inconscientemente, tá? E aí é importante trabalhar esse movimento para que, ok, recebo as moedas dos meus pais e posso seguir adiante honrando tudo que eu recebi. Ó, Lu, por aqui foi assim. Eu sou a caçula de 6 irmãos, queria cuidar da mãe e dos irmãos ainda, foi libertador ocupar o meu lugar. E é mais pesado ainda, né, quando o caçula, além de querer cuidar, né, ou da mãe ou do pai, quer cuidar dos irmãos maiores, porque a hierarquia vale inclusive com relação aos irmãos. Então, se eu quero salvar meu irmão ou minha irmã mais velha, se eu quero ficar ali dando pitaco, se eu me sinto maior, isso bagunça tudo. E isso acaba se refletindo, inclusive, nas relações profissionais, né? Porque, por exemplo, e eu sei que vocês são, né, terapeutas, coaches, analistas corporais e comportamentais, enfim, então vou dar o exemplo justamente com relação a isso. Por exemplo, se eu quero salvar a minha mãe, ou salvar os meus irmãos, ou eu me sinto maior, ou eu me sinto responsável, o que eu faço dentro dos meus atendimentos?
Eu vou querer salvar os meus clientes, os meus pacientes. Eu vou muitas vezes ter dificuldade de cobrar. Eu vou muitas vezes demorar um tempo maior dentro dos atendimentos. Vai ser pesado, eu vou sentir exaustão. Ou as pessoas que vão me procurar não querem pagar pelo meu trabalho. Por quê? Você está fazendo o papel de salvadora. E geralmente o que acontece? A gente escolhe a nossa profissão por conta de emaranhamentos familiares, por conta das nossas dores, muitas vezes por conta da nossa dependência emocional. Peraí que você come a garganta. Hoje dá-lhe água que minha garganta tá sequíssima. Su, o que isso quer dizer? Uma família em que houve muita injustiça. Teve injustiça daqui, fulano pegou coisa dali, a pessoa vai geralmente escolher o quê? Fazer direito. Você é advogada porque injustiça aqui nunca mais. Quero salvar minha mãe, quero salvar meu pai, quero não sei o quê. Vai ser o quê? Terapeuta. Pra salvar a mãe. Ai, não teve estudos na minha família, fulano não teve oportunidade de fazer não sei o quê. Vai ser o quê? Professor. Isso agora lascou tudo, então. E aí, como lidar com isso? Se hoje a escolha da sua profissão está pela dor, como fonte de dor, como forma de emaranhamento, as coisas travam, as coisas não vão. Ou vão com muita dificuldade, com muito peso, com muita exaustão. Ai, Su, e se eu escolhi, agora eu entendi, escolhi porque eu queria salvar minha mãe. Lascou, vou precisar mudar de profissão? Não. Precisa olhar para isso, você fazer o movimento de ocupar o seu lugar, cuidar da sua criança, que é um processo, gente, que é muito essencial e que eu vejo que muitas vezes muitas pessoas querem pular etapas. O primeiro passo que precisa fazer, né, até dando um spoiler de como olhar para dependência emocional, de como olhar para emaranhamento familiar, o primeiro passo antes de qualquer coisa é olhar para a criança que você foi um dia. Por isso que dentro da mentoria, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a criança. Por quê? Precisa acolher essa criança, entender o medo, entender as feridas, entender o que essa criança construiu ali dentro da cabeça dela, das emoções dela, para a partir daí poder seguir. Então, quando eu falo, né, que a gente escolhe geralmente as nossas profissões por conta de emaranhamentos familiares de dependência emocional, é porque foi decisão da nossa criança que estava ferida. E que queria de alguma forma, quando eu falo tenho medo de desagradar, tenho medo do julgamento, tenho medo de não ser perfeita, tenho medo de não dar conta, é a nossa criança que está assustada. São as feridas lá de trás que eu preciso olhar e resolver. Ai, eu trabalho com vendas ou eu lidero uma equipe, fico meio assim de me posicionar, porque eu tenho medo de incomodar. É aquela criança que pode ter se sentido um peso, que pode ter sentido que foi um peso na vida dos pais, né? O que é caçula, nasceu depois, que foi um peso na vida dos irmãos. E aí, enquanto você não olha para isso, você vai tomando decisões não por conta da mulher ou do homem adulto, mas muitas vezes por conta daquela criança que ficou ferida. E existe um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que eu vi que vocês trouxeram bastante, alguns exemplos com relação à mãe, e que podem influenciar muito nessa questão do emaranhamento familiar, que é o movimento de amor interrompido. E eu vou compartilhar aqui com vocês que é muito importante olhar, né? E a gente ter esse olhar para a relação com a mãe, para a relação com o pai, é essencial. E não é algo que é rápido, tá? É um processo para a vida, mas que é muito importante olhar com carinho. Na mentoria, para você ter uma ideia, a gente tem um encontro específico para olhar para a mãe e para o dinheiro, um encontro específico para olhar para o pai e para a carreira, porque mãe e dinheiro está relacionado, pai e carreira está relacionado.
Vou até dar um spoiler aqui que não vai dar tempo da gente aprofundar sobre isso, mas geralmente a forma que você olha para o dinheiro é a forma que você olha para sua mãe. Então, eu tenho dificuldade de olhar para o dinheiro, não consigo olhar para as contas, não consigo olhar para minha conta bancária, não consigo. Será que você consegue olhar para sua mãe do jeito que ela é, sem as expectativas que você criou, sem a forma que muitas vezes você gostaria, do jeito que ela é? E aceitar? Quando eu falo aceitar, não quer dizer amém para tudo. É olhar. Se hoje você não consegue ou você tem dificuldade de olhar para o dinheiro, de cobrar, de falar sobre dinheiro, e eu falar dinheiro muitas vezes pode estar te incomodando, olha para sua mãe, porque isso é essencial, tá? E por isso que está relacionado que no módulo a gente trabalha em um dos encontros mãe e dinheiro, e depois tem um encontro específico para a gente olhar só para o dinheiro, tá? O que é esse movimento interrompido, Su, que você falou que pode também estar travando? Existe algo, como que é o fluxo natural da vida? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se tá fácil, pera aí. Pegar aqui 2 bonequinhos para ficar mais fácil. Aqui tá mãe, grande. Aqui tá você, criança, tá? O que é o fluxo natural da vida? Então, você tava na barriga da mãe, nasceu, vai mamar, tem essa primeira conexão, que é o nosso primeiro nutrir da vida, né? Que é através do leite materno. Ai, Su, aconteceu alguma coisa, eu fiquei internada, minha mãe teve algum problema, enfim, teve alguma questão, não fui amamentada pela minha mãe. Já me deram mamadeira, fórmula, enfim. Aqui já teve um movimento interrompido em direção à mãe, né? Se não teve esse primeiro nutrir, já vou explicar um pouco mais. Então, vai marcando esses exemplos e vendo se conecta com a sua história. Então, esse é o primeiro. Por quê? Quando a gente tá na barriga da mãe, e por isso que muitas vezes a gente vai olhar, e a maioria das pessoas tem muitos pontos com relação à mãe. Nossa, só tem mais com relação à mãe do que com relação ao pai? Sim, porque já começa a conexão aqui, ó. É a primeira relação. Então, existia essa simbiose, né? Tava ali dentro da barriga da mãe, sendo alimentada através do cordão umbilical, enfim. Eu nasci, houve essa disruptura, essa desconexão, e na verdade é o nosso primeiro sucesso na vida, né? Que é o nosso nascimento. Eu nasci. Como que eu conecto de novo e recebo o nutrir da vida? Pelo leite materno. Ai, não aconteceu. Movimento de amor interrompido, já vou falar mais sobre isso. Tá, Su, mamei, foi tudo certinho. E aí existem algumas situações que podem ter interrupção desse movimento também, tá? Quais situações, Su? Ah, você era criança, aí sua mãe ficou doente, precisou ficar internada e você ficou uns dias longe dela. Aí a mãe foi viajar, ficou uma semana longe. Ou você teve alguma coisa, ficou lá internada e a mãe não podia ficar. Ou, que acontece muito, né? Eu vi que tem vários caçulas aqui, mas para quem não é caçula, um irmão nasceu. Então eu, que era a bebezinha, a filha única ou uma das filhas, ou era caçula, deixa eu pegar outro bebê. Nasceu meu irmão. E aí, a atenção que eu recebi, eu sinto que eu não recebo, eu me distanciei. Pode ser um movimento de amor interrompido. Essa criança, por mais que às vezes a mãe tente, sentiu que não teve atenção. Ou, nossa, meu irmão nasceu e eu tinha atenção um pouquinho, só que ele começou a ficar doente. E aí, minha mãe ficava preocupada e até eu ficava preocupada com ele. Percebe que são movimentos que vão interrompendo esse fluxo natural da vida. E aí, o que acontece, Su? Tá, entendi que interrompeu, que de alguma forma esse vínculo que deveria acontecer, porque qual que é o processo natural? Então, nasci, mamei, eu tenho essa conexão forte com a minha mãe, até em torno dos 6, 7 anos de idade, que aí é onde a mãe ela é como se fosse essa base para nós na vida. Aí, entre 5 e 7 anos, eu começo a olhar para o mundo, que aí tem a conexão, vai eu pegar boneco de novo. Eu vou pro pai. O pai é aquele que impulsiona a gente pro mundo. Pensa assim, você tá aprendendo a andar de bicicleta. Tava aprendendo a andar de bicicleta, tava a mãe e o pai lá. Você caiu.
que geralmente acontece? A mãe vai lá, ver se tá tudo bem, vai dar beijinho pra sarar e vai ver se não machucou, não sei o quê. O pai vai limpar a sujeira e vai falar, tenta de novo. Que é justamente esse impulso do masculino de levar a gente pro mundo. Então, eu vou aqui com o pai. No caso da mulher, no caso do homem vai com o pai e depois é o seguir para a vida. No caso da mulher, o que acontece? Ela volta para a mãe. Na época que o famoso ficar mocinha, que tem a primeira menstruação, que é o movimento da menina voltar para a mãe e aprender a ser mulher. E aprender sobre o feminino, sobre o ser mulher, para depois seguir. E se em algum desses momentos esse movimento foi interrompido, é onde muitas vezes as coisas podem travar na sua vida. Nossa, Su, tem um momento que eu percebi mesmo. Então, o que a criança geralmente sente? Ela se sente abandonada, se sente sozinha, sente que precisa dar conta de tudo, né? Ai, nossa, meu irmão vivia ficando doente, então eu não posso dar trabalho, eu não posso ser mais um peso. A criança se sente um peso, muitas vezes a criança se sente com raiva, e aí enquanto não é feito esse movimento aqui que foi interrompido, qual que é a sensação? Geralmente que o adulto tem, é como se sentisse que tem uma barreira ali. Nossa, Su, que as pessoas geralmente retratam pra mim, Su, parece que eu faço, mas que tem alguma coisa ali que eu não consigo ir. Que as coisas não vão, por mais que eu faça, as coisas não acontecem, ou a pessoa não se sente vista, não se sente reconhecida. E aí, se esse movimento aqui foi interrompido, o que geralmente acontece? Lembra que eu falei que essa questão da dependência emocional, às vezes a gente transfere para outras pessoas? Se eu sentir que faltou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar em outras mulheres o reconhecimento, ser vista, agradar, salvar as amigas, salvar os clientes, salvar todo mundo, me sobrecarregar na empresa. Ou se eu tive mágoa, alguma mulher vai falar alguma coisa, aquilo ali vai me incomodar de alguma forma. E aí é onde também as coisas não vão. E eu vou criando uma dependência emocional, eu vou tendo esse emaranhamento por conta de um movimento que faltou ali na minha infância. Faz sentido isso para vocês, gente? E isso aqui, a questão do emaranhamento, né, que eu tô trazendo com relação ao sistema familiar, é só com relação aos pais? Não, tá? Quando a gente olha para a parte sistêmica, como eu falei, a gente vai herdando de 7 gerações, então são questões transgeracionais. E que aí é mais difícil a gente ter consciência, por isso que é importante a gente buscar auxílio, direcionamento, porque muitas vezes existem muitos casos que a pessoa está repetindo o padrão da avó. Às vezes pulou uma geração, a hora que vê, fala, ó, igualzinha a avó. Igualzinha a avó. A avó com 30 e poucos anos perdeu tudo. Vai ver na mesma idade, você perde tudo, acontece a mesma coisa. Tem um caso que eu vi de uma pessoa que não conseguia finalizar os cursos. Começava, a hora que estava perto de conseguir o diploma, o certificado, parava. E olhar para a história dela, as mulheres dentro do sistema dela não tiveram o direito de estudar, não puderam ser alfabetizadas porque eram mulheres. E aí, por lealdade, de uma forma inconsciente, ela repetia esses padrões. Eu não posso, eu não tenho direito. Como muitas vezes a raiva. Nossa, se eu tenho uma raiva aqui que é um negócio que eu não sei nem de onde vem. Pode ser que você esteja dando raiva de coisas que aconteceram dentro do seu sistema familiar. A Sofia falou, mas como isso acontece se não sabemos o passado, se não sabemos o passado dos nossos antepassados? É que acho que você entrou faz pouquinho, né, Sofia? Mas eu expliquei. A gente herda geneticamente, dentro da epigenética, é confirmado as informações de até 7 gerações que vieram antes de nós. Isso tanto os talentos quanto as dores, né? Então, muitas vezes a gente repete esses padrões realmente sem saber. E aí, a hora que a gente vai olhar dentro da constelação, dentro da mentoria, dentro de um trabalho terapêutico, que vai percebendo de, caramba,
Olha só, eu tô repetindo esses padrões, né? Eu fui abusada com 7 anos e se repetiu com minha filha na mesma idade. Aí o que acontece, né, Ti? Muitas vezes não, a gente repete padrões e olha, ela trouxe exatamente na mesma idade, por amor. Existe, e às vezes você vai falar, nossa, Su, por amor, mas isso é tão doído. Existem 2 tipos de amor. O amor cego, ou amor infantil, que a gente chama, e o amor saudável. O que é o amor cego? O amor infantil. Por amor a você, eu vou viver as mesmas dores que você. Por amor a você, que eu vi o tanto de sacrifício que você passou, eu vou sacrificar a minha vida. Por amor a você, eu não vou olhar para os meus sonhos, eu vou tentar te salvar. É por isso que muitas vezes quem tem filho vai perceber como você não tá bem, tem alguma desarmonia dentro de casa, não sei o que, vai ver o filho ficou doente. Porque eles percebem tudo isso que está acontecendo, essas dinâmicas que muitas vezes a gente não tem consciência. E é por isso que eu sempre repito, gente, o que trava ou o que impulsiona a nossa vida não é algo consciente, não é algo visível, é algo que está gravado dentro de nós, que está registrado aqui, né? Que está registrado aqui dentro. E que aí a gente precisa trabalhar para entender e falar, não, as mulheres do meu sistema familiar já sofreram demais, isso acaba aqui. E quando eu falo isso acaba aqui, é muito importante quando a gente fala de dependência emocional e de emaranhamento, que às vezes a gente olha e a gente fala assim, eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar, não quero que isso aconteça, olha o que eu tô fazendo, tem que parar com esse negócio. Tudo que a gente tem que excluir ou falar assim, eu quero parar, eu não quero mais carregar o peso do mundo, eu não quero mais ficar sobrecarregada com coisa que não é minha, eu não quero mais que aconteça isso com a minha família. Tudo que você tenta empurrar para longe de alguma forma é meio que bumerangue. Se apropria de nós. Isso volta. E aí o que é importante olhar para cada coisa que acontece? Isso, eu tô vendo que eu tenho questões com relação à minha mãe, eu quero salvar, ou eu tenho mágoa, ou nossa, minha vida travou aqui. É olhar e falar assim, o que isso tá querendo me mostrar? O que isso tá trazendo de informação para mim? O porquê isso tá acontecendo? Por que isso tá se repetindo? Será que eu tô no meu lugar? Será que eu estou olhando para os meus sonhos? O que eu preciso olhar? Às vezes a sua criança só está esperando a mãe falar assim, eu libero você para seguir. Eu te abençoo. Seja feliz. Às vezes existe, você ou não está no seu lugar ou existe alguma pessoa da sua família que às vezes você não tem nem consciência e que foi excluída, que é a última lei do amor, né? Na verdade é a primeira, mas é a última que eu tô trazendo aqui para vocês. Lei sistêmica, que todos dentro do sistema familiar têm o direito de pertencer. E às vezes uma pessoa que você nem sabe que foi um segredo, às vezes um bebê que a mãe não teve nem consciência que perdeu nos primeiros dias de vida do bebê, que está excluído, faz você não ocupar o seu lugar e as coisas serem mais pesadas. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês e que eu senti no coração de fazer essa live sobre dependência emocional, sobre os emaranhamentos, é que quando a gente olha no fim das contas, a gente trava a nossa vida, repete padrões, passa por dores, por amor, por um amor cego. E o que é o primeiro passo que você precisa fazer antes de qualquer coisa? Nossa, se eu tô repetindo isso travou, isso tá pesado. É se olhar com carinho. É olhar com carinho para a criança que você foi um dia. É olhar com carinho para a sua história e falar assim, caramba, o que isso aqui tá querendo me mostrar? Que informação que isso aqui tá querendo me trazer? Nossa, pode ser que às vezes só tá querendo falar assim, você é a filha, você é a pequena e sua mãe é a grande. Ou às vezes só tá querendo falar assim, nossa, falta olhar para esse movimento que foi interrompido.
Falta você olhar para você e sentir que você merece ser feliz. Porque quando eu tento salvar todo mundo, quando eu me cobro para ser perfeita, ou quando eu tenho muita mágoa e quero fazer diferente, é porque eu não aprendi a olhar com amor para mim. Eu aprendi a viver a vida e ter importância pelas minhas funções, pelo que eu entrego para as pessoas. Só que o seu valor, o valor de cada um de nós, não é pelas nossas funções, não é pelo que você entrega, não é pelo que você executa, é por quem você é. E enquanto você não olha para isso, é onde vem a dependência emocional, é onde muitas vezes você não olha para esses padrões que vêm se repetindo, você não olha com amor para a criança que você foi um dia, para que ela traga leveza, criatividade, alegria para sua vida. Então, entenda que a dependência emocional é saudável? Não, trava sua vida. O emaranhamento é saudável? Não, trava sua vida, tem repetições de padrões e às vezes de histórias que você nem conhece. Só que a primeira coisa é olhar e falar assim, isso aqui tá querendo me mostrar algo. Algo que não tá legal, que não tá bom e que eu preciso olhar. E geralmente o que é? É um olhar para si. Ai, tô com tal questão de saúde. Olha para si. O que isso tá querendo te mostrar? Olha para a criança que você foi um dia. E é justamente esse convite que eu quero te fazer. Para você fazer essa semana. É mais do que falar, eu tenho essa dependência, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha para você. Quando foi que você deixou de olhar para você, para sua essência, para só olhar para suas funções? Para só olhar para, às vezes, um monte de conhecimento e que às vezes faz você fugir de olhar para você. Para às vezes olhar para o racional e precisar anestesiar suas emoções com medo de se machucar. Porque tudo isso está relacionado também à dependência emocional ou a emaranhamentos familiares. Durante essa semana, olhe para você. Perceba o que te deixa feliz, o que é gatilho, o que te faz mal, que medos que existem. Su, travei nisso aqui, travei na minha transição. Que medo que tem aí, lá no fundo. E para te tranquilizar, para quem se cobra muito, quando é sobre nós, a gente não consegue acessar tudo. Porque existe uma parte do cérebro que quer nos proteger, né? Porque muitas vezes a gente cria dependência emocional e trava na vida para não reviver a dor de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, de sentir que dar conta sozinha, ou de sentir que a mãe amava mais um irmão do que o outro, né? Muitas vezes a gente trava por conta disso. E a dependência emocional vem por conta disso. E aí é importante você olhar para que a partir daí você possa seguir. Você se olhar com amor. Você olhar para a sua história. Sem querer fugir, sem querer expulsar, sem querer se encher, sem querer racionalizar. É o sentir. E aí quando, voltando à minha linha de raciocínio, a gente foge para não reviver essa dor que a gente viveu aqui atrás. De se sentir abandonada, de se sentir sozinha, de sentir que tinha que dar conta, de sentir mágoa, enfim, que é o que cria a dependência emocional. Então, quando a gente vai olhar para nós, como tem uma parte que quer fugir, a gente consegue ver até certo ponto e tá tudo bem. Por isso que existem profissionais. Eu mesmo, trabalhando com mentoria, sendo terapeuta, sendo consteladora, procuro outros profissionais para olhar para as minhas questões quando eu preciso. Porque eu sei que meu cérebro vai esconder o que dói. Para eu não precisar reviver. Só que muitas vezes, para não precisar reviver, a gente cria dependência emocional, emaranhamentos, enfim, de uma forma inconsciente. Então comece a olhar para você. É o convite que eu faço para você essa semana de ser gentil com você. De não ficar, eu tenho isso, eu faço aquilo. Não, se olha com amor. Por que será que eu tenho isso? Por que eu tô repetindo esses padrões?
E o outro convite que eu quero fazer para você, além desse se olhar, é sobre a mentoria leveza. A gente tá hoje, essa é a última semana que a gente está com as inscrições abertas, as vagas são limitadas. Vou falar um pouquinho de uma forma bem resumida como funciona. Quem quiser mais informações, depois me manda direct. A mentoria que a gente está com as inscrições abertas é uma mentoria em grupo, uma mentoria para mulheres. Por que para mulheres, Su? Porque a gente vai trabalhar tudo isso que eu falei aqui mais um pouco. A gente trabalha muito as feridas com relação a ser mulher, né? Porque homens têm feridas específicas como mulheres, né? Os homens aprenderam muitas vezes a não chorar, a não fazer isso, não fazer aquilo, porque aquilo era errado. E nós, mulheres, fomos aprendendo a fechar as pernas, não depender de ninguém pra nada, e ser um trator e tal, tal, tal. Então a gente olha pra tudo isso, tá? É uma mentoria em grupo, com vagas limitadas, para que eu consiga acompanhar todo mundo, em que a gente vai trabalhar, a gente inicia então olhando para essa criança, acolhendo. Existe uma técnica, uma ferramenta que a gente olha para os medos dessa criança e entende que medo, que lei que rege somente suas decisões sem você perceber, tá? Que tá relacionada a essa questão que eu falei de, nossa, eu me sinto um peso, eu me sinto uma decepção, enfim. A gente olha para essa relação com a mãe, com o pai, com o dinheiro. Então a gente vai olhando para todas essas camadas para depois olhar para propósito, para futuro, para carreira. Então são 6 encontros de 2h30. Geralmente o encontro que a gente trabalha a questão com a mãe vai um pouquinho mais, geralmente ele acaba durando 3 horas, tá? E aí são 6 encontros semanais seguidos em que a gente vai trabalhar tudo isso. Aí pula uma semana e a gente tem o 7º encontro. Por quê? Porque o objetivo é, nesses 6 encontros, a gente ir trabalhando tudo isso que eu trouxe. Então, a criança, a relação com a mãe, a relação com o pai, as travas com relação a dinheiro, a carreira, propósito, o poder pessoal, o olhar para si, o se vender para si. O que isso quer dizer? Merecimento, acreditar em si, o que você faz ou o que você quer fazer através do seu trabalho precisa fazer sentido primeiro para você. E aí a gente trabalha tudo isso, pula uma semana para você perceber os desafios, as dúvidas, o que acontece, e aí na semana seguinte a gente tem um novo encontro. Então no total são 7 encontros. Além disso, para quem entrar para a mentoria, vai ter uma aula bônus em que a gente vai falar especificamente sobre carreira, transição de carreira, mudanças dentro da carreira, desafios. Então é um encontro específico para a gente falar sobre isso. E tem também 4 aulas gravadas, 3 com relação às leis sistêmicas, a essa visão sistêmica que eu trouxe aqui para vocês, e a outra aula é falando sobre a relação do seu sistema familiar e da sua vida com o sucesso ou o insucesso, tá? Então são encontros muito profundos. Além disso, a gente tem um grupo para ir trocando informações, para ir compartilhando as conquistas, ou para realmente ser o momento de uma apoiar a outra, porque o legal do grupo, além da troca de experiências, é que vai conectando, né? A gente vai formando uma engrenagem em que uma vai estimulando a outra e as coisas vão fluindo, a maré vai subindo para todo mundo. Então é um processo muito profundo e tem esse nome de leveza porque o objetivo é justamente trazer resultado sim para sua vida, trazer prosperidade sim, só que com leveza, de uma forma saudável, para que você se sinta segura de si, olhe para os pesos que tem lá atrás, deixe o que não for seu e leve o que for seu para a sua vida, olhando a partir daí para os seus sonhos, para o seu propósito, para a carreira que você deseja seguir, tá? Então, Su, que eu vi aqui, tô travada na transição de carreira, vai ajudar? Com certeza. Com relação ao dinheiro, vai ajudar? Sim. Su, eu preciso só olhar para mim, vai ajudar? Sim. É um processo muito profundo e muito terapêutico, porque eu sou terapeuta antes de qualquer coisa. Então, a gente trabalha muito essa parte terapêutica para depois olhar para a parte mais racional, mais estratégica, porque não adianta inverter a ordem. Por isso que o início é olhando para sua criança, olhando para suas feridas, o alinhamento de não vai se encher mais de curso, de nada, e aí a gente olha para sua criança, para os seus medos, para suas feridas, para as primeiras relações, que são pai e mãe, a partir daí para dinheiro, para trabalho, para propósito, tá? Quem quiser saber mais,
manda um direct, que aí eu vou passar um número do WhatsApp para poder te mandar todos os detalhes. Aí como que vai funcionar? Su, recebi as informações, quero participar. Você vai preencher uma aplicação que é contando sobre o seu momento atual, sobre os seus sonhos, é algo bem rápido, que leva menos de 5 minutos. Aí a gente vai ler a aplicação e entrar em contato com você para te passar todas as informações, todos os detalhes, tá? É um processo muito, muito, muito profundo para realmente olhar para o invisível, que é o que trava ou impulsiona, para a partir daí olhar para o visível, tangibilizar e você poder voar, mas com leveza, com prosperidade e com confiança para sua vida. É isso, quem tiver interesse, então manda eu quero por direct, a live vai ficar gravada, depois coloca o seu principal insight nos comentários e se quiser compartilhar, estando disponível a gravação, só clicar no aviãozinho. Boa semana para você, tchau, tchau!